esse é o Descomplicando Feltro. E aqui eu quero mostrar que é possível você ganhar a partir de R$ 1.000 por mês trabalhando com artesanato em feltro, desenvolvendo só 3 horinhas por dia e podendo fazer tudo da sua própria casa. Eu sou a Débora Caneoia, eu sou fisioterapeuta e eu me descobri artesã depois do nascimento da minha filha. É que eu senti a necessidade de me readaptar, a minha realidade e me reinventar. E hoje eu vou falar um pouco de ganho financeiro, né? O quanto que entra de dinheiro com o feltro. O que seria, né, essa oportunidade? Então, seria a possibilidade, você tornar possível você desenvolver um trabalho dentro da sua casa, podendo trabalhar pouco, claro que cada um adapta, né, a sua realidade, mas podendo trabalhar pouco e tendo um retorno financeiro. Por que seria uma boa oportunidade, né? Então eu vou traçar aqui 2 realidades. A primeira é para as mulheres que estão vivenciando esse processo de maternidade, né, a chegada de um filho. A gente passa por alguns questionamentos, alguns dilemas, a gente muda o nosso olhar para muitas coisas. E eu sei que, claro, né, é importante a gente falar que cada mulher vivencia a maternidade de uma maneira, ela não é igual para todo mundo. Cada um tem as suas transformações, os seus questionamentos. E para mim, assim como foi para mim, eu tenho certeza que para uma grande parcela das mulheres também acontece da mesma forma. Então, assim, vou trazer um pouco, né, para minha realidade, falar como foi para mim e aí eu falo, depois eu volto para essa questão das realidades que eu citei. Então, para mim, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito ativa, muito produtiva. Mas quando eu entrei nesse processo da maternidade, desde lá da gravidez, eu comecei a mudar um pouco o olhar, principalmente para a questão de carreira. Então eu comecei a pesar algumas coisas, né? O que faria sentido, o que continuaria fazendo sentido a partir daquele momento e o que não faria mais tanto sentido. Então, a chegada de um filho me trouxe alguns questionamentos no sentido de eu via que não faria tanto sentido mais eu passar tanto tempo fora de casa, né, visando só ali dinheiro. E assim, com um filho, eu passei a focar para um outro lado. Eu tinha uma outra prioridade. Então, esse é o primeiro foco, né? A primeira realidade aqui que eu quero trazer. Então, para essas mulheres que estão vivenciando esse processo da maternidade, a gente passa a não focar tanto no ganho financeiro, até fazer algumas adaptações na nossa carreira. E o foco principal ali não é mais tanto o ganho financeiro, até porque se fosse o ganho financeiro, a gente nem pensaria em readaptar, né, em fazer essas adaptações. Então, essa oportunidade é você tornar possível essa questão de ficar mais tempo em casa, participar mais ativamente da vida do seu filho. Assim, a gente passa a focar em ganhos que não são quantificados monetariamente. Então, assim, a gente sente a necessidade de se readaptar, só que por mais que muitas vezes a gente passe a ganhar um pouco menos do que a gente está adaptado, a gente tem outros ganhos que não são quantificados monetariamente falando, né? Então é aquela velha história de que tem coisa que o dinheiro não compra. A gente não tem como a gente quantificar em valores de dinheiro. Então,
para você que também está vivenciando esse processo, essas dúvidas, sente a necessidade de adaptar essa questão de carreira, de tempo dedicado a trabalho e tempo dedicado a filho, essa é uma grande oportunidade, né? Porque com ela, você vai conseguir ter as duas coisas, né? Possibilitar esse tempo próximo ao seu filho e também ter essa entrada de renda, né? Porque, voltando um pouco à minha realidade, quando eu decidi fazer essa adaptação, primeiro eu reduzi, né, o meu horário trabalhado, porque o meu foco era minha filha. E depois de um tempo, eu vi que eu sentia a necessidade de me sentir produtiva, de ser útil em alguma coisa. Porque quando a gente tem um trabalho, a gente tá ativa em alguma coisa, a gente já tem a nossa estabilidade e tudo, e a gente opta por readequar a nossa realidade de carreira. Muitas vezes você sente essa necessidade porque parece que a gente está só atuando como mãe. Só que a gente tem várias, por exemplo, a Débora, né? Tem a Débora mãe, a Débora profissional, a que trabalha, que atua, que traz dinheiro, a Débora mulher. Então, quando eu fiz essa adaptação para me dedicar à minha filha, eu senti um pouco eu sentia falta dessa produtividade. E foi no feltro que eu vi que essas duas coisas poderiam andar juntas. Tanto a parte mãe quanto a parte trabalho, né? E mesmo que você tenha uma entrada de dinheiro menor do que você estava adaptado, você ganha em questão de realização pessoal mesmo, que essa dedicação a filho, né? Essa realização pessoal. Tem essa realidade, então, das mulheres que estão vivenciando essa necessidade de adaptação com a maternidade. E tem uma outra realidade que também que seria, né, uma grande oportunidade para essa realidade número 2, que são das mulheres que tiveram a sua vida profissional modificada não por livre e espontânea vontade, né? Modificaram para elas, principalmente a gente puxando agora para a época de quarentena, quantas mulheres tiveram a sua vida profissional modificada, alterada, por conta dessa crise toda que a gente está vivendo. Então, assim, aumentou muito esse índice de desemprego, de mulheres que estão se vendo sem a possibilidade de uma renda, de trabalho. Então, também é uma oportunidade para essa realidade número 2, né? E enquanto eu falo muito de trabalhar 3 horas por conta de um filho, porque com um filho muitas vezes a gente não consegue dedicar, né, tanto tempo a trabalho, porque a gente tem outras coisas para se dedicar também. E até 3 horas, muitas vezes a gente não vai conseguir sentar e fazer 3 horas seguidas. A gente vai ter que fazer, voltar, parar, fazer de novo. Então, enquanto eu puxo para esse lado, né, dessa realidade de quem vivencia a maternidade, que pode se dedicar um pouco menos a trabalho para se dedicar mais ao filho, tem essa outra realidade das pessoas que vão adaptar. Se eu não tenho uma fonte, se eu fui
se a minha fonte de renda foi alterada, eu vou querer trabalhar muito mais, né? Eu tenho uma oportunidade, eu vou trazer ela para minha realidade e eu vou mandar ver. Então, assim, essa é uma oportunidade que pode ser abraçada por essas duas realidades, né? E o que ela traz junto? Além de ser... além disso tudo, né, que eu tenho falado de realização pessoal, de uma fonte de renda extra, ela possibilita também que você tenha liberdade de horário, flexibilidade na sua agenda, porque é um trabalho que você pode desenvolver da onde você estiver. Então eu vou contar assim mais ou menos como foi pra mim. Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho em feltro, eu morava em Santo André, então eu fazia lá. Depois de um tempo, eu mudei para Osasco. E isso não afetou em nada meu trabalho, porque eu trouxe tudo junto comigo, né? Porque se eu desenvolvo em casa, eu não tenho... isso não afeta, né, diretamente o meu trabalho. Se eu mudar de casa ou se eu for viajar, quantas vezes eu fui viajar e eu levei também. Eu ia viajar, eu separava tudo que eu ia precisar produzir ali de feltro e levava junto. Então, assim, eu não deixei de fazer nada. Eu consegui associar tudo ao feltro. Então, essa eu acho que é uma grande vantagem, né, dessa oportunidade. Ao mesmo tempo, eu consegui adequar aos horários da minha filha. Então, se antes com um trabalho fora de casa eu ia precisar adaptar toda a agenda, por exemplo, eu preciso marcar uma consulta para minha filha. Então eu tenho que ver quais os horários que eu posso ou os dias que eu estaria de folga e marcar. E quando a gente tem um trabalho que a gente desenvolve da nossa própria casa, essa é uma grande vantagem, né? Você conseguir adequar o seu trabalho de acordo com a sua necessidade. Então, quando eu comecei esse trabalho em feltro, isso possibilitou que eu tivesse muito mais liberdade para acompanhar minha filha nas necessidades dela, então seja para marcar um médico, para dar uma vacina, para qualquer coisa. Então, essa é a liberdade que a gente tem, né? Que a gente ganha desenvolvendo esse tipo de trabalho. Você poder fazer seu horário, né? Então, de repente, você teve um compromisso de manhã, você teve uma consulta médica de manhã, então você adequa. Então, liberdade, flexibilidade. Então, vou jogar pra tarde, ou hoje eu tive um dia muito corrido, amanhã eu vou compensar essas horas. Então, essa é a facilidade de você poder desenvolver da sua própria casa. E ainda trazendo, né, nessa época de quarentena, que a maioria das pessoas estão em casa. Então, isso também já é uma facilidade, né? Já é uma vantagem para o momento que a gente está vivendo agora. Voltando, né, à questão de quanto entra, quanto eu ganho. Então, eu até peguei um extrato aqui. Eu comecei só voltando, né? Eu comecei em dezembro de 2017. Então, eu peguei um extrato aqui de dezembro de 2018, que foi exatamente um ano depois de eu ter começado. E lembrando, né, que eu comecei com a cara e a coragem, eu não fiz nenhum curso, então eu fui atrás sozinha, fui atrás de informações, dei muita cabeçada, e fui sozinha, né, mas dentro de um ano eu trouxe um extrato aqui deixa eu ver se eu consigo me organizar. Não sei se vai dar pra ver. Ó, bom. Santander aqui. E vamos lá.
Eu marquei aqui pra ficar mais fácil. Deixa eu ver se dá pra ver. Ai, será que dá pra ler? Nilza. Ai, gente, não sei se vai dar pra ver. No valor de 450. Aí tem aqui transferência entre contas no valor de 120. Espero que dê pra ver, gente. 120 mais, vamos lá. Ai, cadê? Dia 11. Dá pra ver aí. Um doc da Débora de 410. No dia 13, um TED da Simone de 130. No dia 18. Ai, tem tanta informação aqui. Dia 18. Tem a Ana Júlia. No valor de 115. Bom, fazendo essas somas aí, eu lembro mais ou menos do valor, deu 1.200 e pouquinho. Foram várias encomendas. Lembrando que assim, foi o mês de dezembro, foi um mês bem produtivo, até porque a gente estava em época de Natal. Então, esses valores maiores foram de presentinhos de Natal, guirlanda. A Nilza encomendou bastante coisa para as netas. A Débora, que também foi um valor de 410. Eu cheguei a fazer, na época, 3 guirlandas para ela. Então, assim, é possível, né? Dá para entrar um dinheiro. Lembrando que o extrato, né, que eu separei aqui, tem muita coisa no extrato, mas eu marquei o que tinha entrado para mim. Lembrando que muita coisa entrou também, não por transferência, nada na conta, foi pago em dinheiro mesmo. Na época eu morava muito perto de estação, então eu fazia muita entrega na estação, as pessoas iam até a estação e eu entregava ali perto da catraca. Então muita coisa não entrava em banco, né? Eu recebia em dinheiro mesmo. E é para mostrar que sim, né? Isso é de 2018. Então, conforme a gente vai fazendo, vai ficando mais, vai tendo mais habilidade, você vai produzindo mais, né? Naquele tempo que você usava o tempo que você gastava para fazer uma peça de feltro, quando você vai treinando e vai ganhando habilidade, você consegue produzir muito mais naquele mesmo tempo, né? Então, é possível, é uma boa oportunidade aí para quem precisa de uma renda, né? De uma entrada de dinheiro. E lembrar que esse extrato é de 2018, né? Na época minha filha tinha 1 ano e meio. E quem tem filho pequeno, né? Se você tem filho pequeno, você sabe o quanto é difícil nessa época segurar... você dá atenção à criança e também conseguir produzir. A gente se adapta, em tudo a gente se adapta, mas era uma fase que ela estava bem ativa e mesmo assim eu consegui produzir bastante coisa. É importante dizer também que todo o trabalho que a gente desenvolve em casa, a gente precisa de muita disciplina, muito comprometimento, porque assim como você pode fazer o seu horário,
você tem que ser o seu próprio chefe, né? Então você tem que estar no seu pé para cobrar, né, essa questão de produção. Então isso é comprometimento, né? A gente precisa e adaptar. A gente consegue adaptar, né? Se a gente consegue produzir mais, se a gente tem mais tempo livre, então a gente produz mais. Se num dia você tá um pouco mais atarefado, tem dias que filho vai estar doente, a gente não consegue se dedicar tanto, mas saber que se num dia a gente se dedicou um pouco menos, a gente compensar no outro dia. Quem estiver começando aí do zero, eu separei até alguns moldes, 7 moldes para treinar. Eu vou disponibilizar no canal do Telegram. Então o canal, né? O link para você entrar no canal do Telegram e pegar esses moldes gratuitos que eu disponibilizei lá. São moldes bem fáceis, bem simples, para quem estiver começando a treinar, né? Coisa bem simplesinha. t.me/descomplicando o feltro. Então, para você que quer começar, não sabe muito, tem material, já tá com isso na cabeça, é isso que eu quero fazer, mas não sabe como começar, então disponibilizei esses moldes aqui para você ir lá, dar uma olhada, tentar fazer. Quem já trabalha, quem já começou a produzir, uma dica legal é você tentar organizar a sua produção em linha de produção, né? Então, ver qual a melhor forma de você adequar essa produção seguindo uma linha. Por exemplo, né? Costurar tudo de uma vez, encher tudo de uma vez, não ficar costurando, enche, costura mais um pouco, enche. Então, traçar uma linha de produção para você otimizar o tempo que você gasta, para você conseguir aproveitar melhor esse tempo dedicado ao feltro, para você nesse tempo você conseguir produzir muito mais. Então, organizar, né, em linha de produção é importante. E é isso. Bom dia, espero ter ajudado e beijo.